Olá, nós estamos abordando, e na videoaula passada abordamos Cristo nos 5 ministérios da Nova Aliança. E aprendemos ele como apóstolo, o apóstolo supremo. E nessa videoaula vamos aprender ele como o profeta, evangelista, pastor e mestre. Quer saber mais sobre isso? Te espero logo depois da vinheta. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma videoaula na escola de profeta que se inicia. Eu sou o pastor Oséias, fica à vontade, se inscreva nesse canal se você não é inscrito para estar nos acompanhando e fazendo parte desse canal. Estamos aprendendo aqui os 5 ministérios de Cristo na Nova Aliança, em Efésios 4, verso 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aprendemos ele como o supremo pastor e vamos aprender ele como o profeta. Não é um profeta, ele é o profeta. Jesus, o profeta. Tá? Antes de nós entrarmos sobre esse tópico aí, nós temos já 2 videoaulas explicando detalhadamente sobre isso, que Jesus ele é o profeta, porque nós abordamos o tema os 3 ofícios de Cristo na aula 11 e 12, nós aprendemos Jesus como o profeta, tá? Aula 11 e 12 em nosso canal. Então, por isso que é importante você fazer parte do nosso canal, para você se inscrever. Temos repletas mensagens, ensinamentos aí para você estar aprendendo e sendo informado aí diante a palavra de Deus. Então, eu recomendo que você também assista essas videoaulas a 11 e a 12, ao qual nós vamos entrar abordando o ofício de Cristo como profeta, tá? Aqui nós vai dar só uma pequena pincelada sobre esse assunto aí, Cristo como o profeta. Então, quero ler com vocês Mateus 21, verso 11. Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A ideia de que Jesus era um grande profeta tinha se propagado entre o povo logo após os seus grandes milagres, realizações dos seus milagres. Após Jesus haver realizado uma série de milagres e ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, a multidão exclamou desse jeito: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas 7, verso 16. Tá? Pois o profeta maior já estava ali. O profeta maior, ele já veio, e nesses últimos dias Deus nos tem falado por meio dele, o profeta maior. Deus tem falado pelo o profeta, que é o seu filho Jesus Cristo. Então é Hebreus 1 e verso 1, né? Aqui está escrito lá que muitas vezes Deus antigamente falou por muitas maneiras, né? Por muitas maneiras nossos pais, mas nesses últimos dias nos tem falado pelo teu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então ele é o profeta, ele é o maior profeta, e Deus tem falado por meio dele nesses últimos dias, tá? Lembrando que Deuteronômio 18 e verso 18, temos a profecia ali que o Moisés, o profeta, né, deixou aos israelitas dizendo que um profeta semelhante a ele, Deus ia levantar ele, né, aí sobre o seu povo, no meio do seu povo, e seria um profeta semelhante, e ele seria o profeta. Então, o povo esperava o Messias, o povo esperava o Cristo, que é o mesmo significado aí, né, o ungido. Messias e Cristo têm o mesmo significado. E o povo esperava o profeta. O povo, os religiosos até foram perguntar para João, o apóstolo, o João o Batista, né? Não o apóstolo, João o Batista, perguntar se ele era o profeta. Você é o profeta? Não perguntou se ele era um profeta. Então, ele estava perguntando referente a essa passagem de Deuteronômio 18, 18. Você é o profeta que Moisés falou que viria, que seria semelhante a ele, ia realizar todos esses milagres, como
Moisés libertou o povo ali do Egito, Deus ia levantar um profeta que ia nos libertar. João Batista falou, não, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, mas ele vem após mim. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, ele é o profeta prometido em Deuteronômio 18:18. Jesus, ele é o evangelista, tá? Lucas 4, verso 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então ele foi, ungido para evangelizar. O nosso Senhor Jesus, ele nos evangelizou, ele veio pregar, evangelizar aos pobres, pela unção do Espírito Santo. Encontramos no Novo Testamento o Senhor Jesus desempenhando essa importante função, a de evangelizar os pecadores. O apóstolo Paulo disse, ali em Efésios 2 e verso 19, e vindo ele, ou seja, Cristo, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Então Cristo, ele é o evangelista, ele nos evangelizou, e nos trazendo a paz. Nós que estávamos em trevas, nos transportou para a maravilhosa luz de Deus, nosso Pai. Então Cristo, ele executou essa obra de evangelismo, de evangelista, de propagar o evangelho, de propagar o reino, transmitir a mensagem, evangelizando aí sempre os pobres, os pecadores, e trazendo aí ao arrependimento e à salvação. Jesus, ele é o pastor. Jesus não é um pastor. Jesus, ele é o pastor. João 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, eu falei que ia mencionar a palavra-chave na videoaula passada e acabei não mencionando porque a videoaula eu achei que ia ser alcançada, todo esse conteúdo que estamos terminando hoje aqui, mas não deu. Então, a palavra-chave da videoaula passada é 5 ministérios. Esse é da videoaula passada, tá? Eu vou ainda transmitir aqui a palavra-chave desta videoaula ainda. Então, fica comigo aí, tá? Até o final, para você estar acompanhando tudo isso aí. Então, vamos ver aqui Jesus como bom pastor. Ele cuidava de suas ovelhas como nenhum outro. No Novo Testamento, esse título vem do Antigo Testamento. É transferido para o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Hebreus 13, 20. Temos 1 Pedro 2, 25. Temos 1 Pedro 5, 4. Apocalipse 7, e verso 15 e verso 17. Tá? Mas em Hebreus 13, 20 diz assim, Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. Tá? Então, em Hebreus 13, 20, ele é reconhecido como o grande pastor das ovelhas. Se eu não me engano, ali 1 Pedro 5, 4, ele vai falar que Jesus, ele é o supremo pastor. Tá? Então, quando o Senhor Jesus, ele disse, ao apóstolo Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque Jesus, ele é o pastor supremo. Jesus, ele é o pastor. Tá? Ele estava falando assim, eu preciso de ajudantes que me ajudam a apacentar as ovelhas. Tá? Então, o Jesus, ele é o líder, o pastor supremo, e nós o auxiliamos. Preciso de auxiliadores que me ajudam neste cuidado. Ele vocacionou esses pastores para ajudar ele em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, ele é o grande pastor
das ovelhas, pelo sangue do conceito eterno. Portanto, os pastores devem cuidar bem do rebanho de Deus, porque somos os auxiliadores, pois nós vamos prestar conta das ovelhas de Cristo, porque as ovelhas não é nossa, as ovelhas é dele, ele é o pastor, ele é o dono, ele é o supremo pastor, ele nos chamou para o ajudar, a auxiliar nesse cuidado, nesse rebanho. Então vamos prestar conta essas ovelhas a eles. Isso está em Hebreus 13, verso 17, tá? Ou seja, lá em João 10, verso 11, tá? O Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aí ele repete, o bom pastor dá as vidas pelas ovelhas. Tá? Hoje em dia, na corrida para ver quem é maior, existem muitos líderes que acham pouco serem chamados de pastores. Né? Tem gente que não gosta de ser chamado de pastores, quer ser titulado, quer inventar títulos maiores, que não existe um cargo eclesiástico, tem que ser primeiro esse, depois você sobe, vai subindo, subindo, como se fosse uma pirâmide. Não, Deus ele deu dons ministeriais, esses são dons ministeriais, tá? Não é um cargo eclesiástico que você vai subindo de patente, tá? Não. Então, tem gente que não acha suficiente ser chamado de pastor e quer inventar cargos. Como eu disse aqui, nós falamos do apóstolo, não é para todos, tá? É aquele que é enviado com uma missão diferente. Eu acredito que o apóstolo, ele não é para um quadrado, porque isso não encaixa no significado da palavra o enviado. Ele foi enviado para ficar ali preso num quadradinho. Então, eu não vejo. Então, tem gente que quer ser titulado aí com algo maior. Mas o Senhor Jesus não viu desse jeito. Ele se chamou duas vezes, não uma, duas vezes. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida do. Então, ele se chama duas vezes. Nós não conseguimos ver Jesus sendo chamado duas vezes aí como um apóstolo, mas como pastor ele vê duas vezes em João 10, 11, tá? Porém, se foi um dos títulos ministeriais que Jesus fez questão de repetir duas vezes, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas sou conhecido. Jesus Cristo é o pastor dos pastores, tá? Ele é o grande pastor. Salmos 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Davi, né, que foi um dos maiores pastores aí, guerreiros, reis, mas ele reconhece o Senhor Jesus como o pastor da vida dele, tá? Temos aí, como eu falei, 1 Pedro 2, 25, e como 1 Pedro 2, 4, que diz assim, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória, graças a Deus. Agora vamos de Jesus, o mestre, lembrando que a aula 42, 3, 44 e 45, nós entramos aí nos ensinamentos de Jesus Cristo, os métodos de ensino, como foram esses ensinamentos, tá? As maneiras que ele ensinou. Então, essas aulas aí também falamos aí como mestre, como, né, ensinador e ensinando todo o povo, que trouxe aí uma maturidade, uma transformação, não só na população, mas principalmente nos seus discípulos, ao qual os seus discípulos ali em Atos 2, 42, eles continuaram esses métodos de ensinar o povo, porque o povo perseverava nos ensinos dos apóstolos. Então, se você quer ter uma transformação, lógico, tem que ter, né, ali um encontro com Cristo, com o Espírito Santo, mas você não pode abrir mão dos ensinamentos. Por isso que é importante você fazer parte do nosso canal, para estar sempre aprendendo, e sempre estamos falando aqui de Cristo, pessoa maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Jesus o mestre, João 3, e verso 2, diz assim, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, olha, um homem, né, doutorado na lei, reconhece Jesus como mestre. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, Jesus aparece como mestre vindo de Deus, tá? Sendo enviado de Deus, né? E em inúmeras ocasiões ele foi chamado ali de mestre, chamado de rabi, por várias vezes, tá?
Temos várias passagens aqui. Depois você tem um esboço, tá? Você vai ter esse esboço aí. No link da descrição é de graça. Temos QR Code aqui também, para você sentir no coração de nos abençoar. Temos a nossa livraria, né? Eu acredito que essa livraria também é online. Se for online, deixa o link aí para o pessoal da descrição para acessar essa livraria. E se você quer conhecer pessoalmente, vem aqui nos conhecer pessoalmente, a igreja. Tem o endereço também no link da descrição. Vem aqui conhecer a livraria pessoalmente também, em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus foi chamado de Rabi, Rabone, meu mestre. João 20, 16, meu mestre, ou Rabone, né? Jesus Cristo é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. João 13, 13, diz, ele mesmo diz, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus Cristo, ele é o mestre único e inconfundível, tá? Então, nós vemos Jesus aí sendo reconhecido e ele exercendo esses 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Então vamos aqui para a conclusão. O propósito de Deus com esses dons ministeriais concedidos à igreja é revelado pelo próprio Paulo em Efésios 4:12. O aperfeiçoamento dos santos. Então, porque ele exerceu esse ministério e deixou esses ministérios, esses dons ministeriais, para aperfeiçoar, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, esse é o propósito de nós vivemos esses ministérios. Apóstolo, ele é o dedão aqui, porque ele tem acesso a todos os outros ministérios. Tá? Ele acessa e ministra eles, tá? Dedo indicador de profeta, né? Indicando ali, ó, assim diz o Senhor, tá? O evangelista é o dedo maior, tá? O evangelista é o dedo maior, porque ele é maior, a importância do evangelismo. Jesus sabia da importância do evangelismo, porque ele foi, né? Deus o capacitou com o Espírito Santo, ungiu para evangelizar aos pobres. Pastor, porque o pastor está nesse dedo aqui na mão esquerda, é o mesmo dedo, tá? Esse dedo aqui é de aliança de casamento, esse dedo aqui é aliança de compromisso e de noivado. Por que pastor? Porque pastor, ele é o homem de relacionamento, ele é o homem de aliança, tá? Por isso que a aliança vai nesse dedo. E o midinho, que é o mestre, que eu costumo dizer, né? Que é o menor que ninguém vê, está nas salas dando aulas e ninguém está vendo ele. Só que o mestre, né? Ele acessa lugares ao qual os outros não conseguem acessar. Por exemplo, o ouvido aqui, ó. Você consegue acessar com o dedo midinho. Então ele consegue ir em lugares, acessar lugares que os outros não conseguem. Amém? Então, essa é a videoaula. Tá? Esses são os 5 ministérios de Cristo, tá? Que Cristo exerceu com perfeição todos eles, tá? Jesus Cristo, ele é o apóstolo supremo, o apóstolo. Ele é o apóstolo perfeito. Ele é o profeta perfeito, tá? Ele é o evangelista perfeito. Ele é o pastor perfeito. Ele é o mestre perfeito. Glória a Deus. Palavra-chave dessa videoaula para finalizar. Marca aí. O perfeito. Porque ele foi esses 5 ministérios perfeitos. E só ele conseguiu cumprir 5 de uma vez. O apóstolo Paulo, ele é reconhecido como apóstolo. Ele é reconhecido como pregador. E ele é reconhecido como mestre. Tá? O apóstolo Paulo, ele é reconhecido. O apóstolo Pedro, ele é reconhecido como apóstolo e como pastor, tá? E bispo, tá? Mas o único que conseguiu exercer os 5 ministérios de uma vez foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque ele é o perfeito, mas ele deu à igreja para nós vivemos e ter o aperfeiçoamento e chegarmos à medida da fé
e a estatura do varão perfeito, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, fique conosco, nos acompanha para ter esse amadurecimento e chegarmos ao pleno conhecimento do Filho, estudando ele na Cristologia. Amém? Eu quero despedir você na paz, na graça, no amor e no abraço do Espírito Santo. Eu te espero para a próxima videoaula. Tchau!